Você sabia que para tirar uma nota boa na redação da UERJ você não precisa ler o livro? Nesse vídeo eu vou te explicar melhor sobre isso. A estratégia mais interessante é pesquisar sobre artigos de pessoas que estudaram o livro do Hamlet e fizeram pesquisa aprofundada sobre o assunto, que vai ser provavelmente sobre disputa de poder e também corrupção, que inclusive é um ótimo tema para a UERJ cobrar. Eu vou mostrar para vocês artigos que falem sobre o livro do Hamlet e que vão destrinchar muito melhor críticas aprofundadas, argumentos muito interessantes que vocês podem utilizar na redação de vocês para montar uma redação rica, uma redação com conteúdo aprofundado, que é isso que o corretor vai querer de vocês. Eles não vão querer apenas que vocês saibam o livro, porque quando a gente lê o livro, a gente apenas conhece aquele livro porque nós somos apenas alunos e que temos que estudar um monte de matérias. Então, é importante estudar esses artigos, podendo até acertar o tema da redação, até porque o livro, ele consegue ali ter uma faixa, né, de temas possíveis. Então, é interessante sempre estudar com estratégia, como eu falo sempre aqui para vocês, tá bom? Eu vou mostrar para vocês no computador esses artigos e eu vou mostrar também uma redação que o meu namorado fez. Ele estudou com apenas um mês para a UERJ e não leu o livro, tirou uma nota muito alta, que eu considero uma nota muito boa, para uma pessoa que só fez, estudando um mês para a UERJ, uma redação excelente. Ele não leu o livro e ele conseguiu fazer críticas muito interessantes, porque, como ele não leu o livro, ele teve que pesquisar na internet o que dava para ele fazer. E aí ele achou um artigo muito interessante, que inclusive era de uma pessoa que fez, não sei se foi mestrado ou doutorado na UERJ, e esse artigo estava publicado numa página da UERJ. Então, assim, ele praticamente acertou o tema da redação com isso, porque foi exatamente aquilo que ele estudou e ele conseguiu aplicar numa redação que ficou maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês também, tá bom? Depois eu vou pro computador e vou mostrar tudinho para vocês. Então, gente, como combinado, eu vou mostrar para vocês alguns artigos que eu pesquisei na internet e que estudaram sobre a obra do Hamlet, de William Shakespeare. Então, primeiro, eu achei esse artigo aqui que fala Hamlet, uma expressão da corrupção humana. Gente, esse título é um título maravilhoso para se colocar até mesmo na redação, tá? Incrível, pode mudar assim a política, uma expressão da corrupção humana. Ficou muito bom. A temática da corrupção, ela é muito contemporânea. Infelizmente, o Brasil, né, é muito corrupto, o Rio de Janeiro é muito corrupto, a gente sabe disso, e é um tema muito bom para a UERJ cobrar com relação ao livro e com relação à atualidade, né? Vamos ver aqui melhor? Eu marquei algumas partes principais para eu ler junto com vocês e também dar essa dimensão da profundidade que um artigo onde uma pessoa que estudou a obra é muito interessante de se estudar. Aqui, ó. Várias imagens, como a escuridão, o veneno e a podridão e a sujeira presentes na peça, são uma referência à corrupção que apodrece as relações e o reino como um todo. Olha como isso pode muito bem se encaixar na atualidade. Gente, olha, muito legal mesmo ler artigos sobre a obra. Eu peguei aqui também uma parte, até mesmo aqui na conclusão, que são as partes mais importantes, porque eu vou deixar o link dos artigos na descrição e aí vocês vão poder estudar melhor, ler na íntegra e fazer toda a análise para vocês estudarem, colocarem no caderno de vocês. Aqui, ó. Marquei algumas coisas muito interessantes. A tragédia shakespeariana, Hamlet, embora tenha um foco principal a vingança, aborda também a corrupção e a podridão dela resultantes.
Cláudio é um personagem desenhado para representar a corrupção em seu grau mais elevado. Vejam que a corrupção realmente é um tema muito vivo dentro da obra de Hamlet e que talvez um aluno que acabou de sair do ensino médio não tenha essa percepção tão aprofundada e que ler um artigo como esse vai ajudar muito a expandir os horizontes, as argumentações na hora de fazer a redação. E, gente, o tema da corrupção é a cara da UERJ. É a cara da UERJ, porque infelizmente é a cara do Brasil, é a cara do Rio de Janeiro, é contemporâneo, é atual demais. E aí temos mais uma parte aqui que eu marquei. A corrupção se caracteriza então em decorrência da ganância exacerbada. Os políticos que nós temos no Brasil têm uma característica de ganância exacerbada e aí vem, a gente sabe, o tempo todo passa no jornal questão de corrupção. Então é um tema muito interessante da UERJ cobrar com relação a esse livro. Outra parte que eu marquei, um desses aspectos é a corrupção que, de tão inerente ao ser humano, permeia todas as instâncias de relações humanas. Outra parte aqui que eu marquei, dessa forma, a visão de corrupção expressa nessa tragédia continua sendo atual, uma vez que nossa sociedade permanece ainda hoje exalando o mau cheiro da corrupção política e social. Gente, isso aqui é de uma riqueza de se colocar numa redação. Eu não tô falando para vocês copiarem não, tá? Mas sim de se inspirarem mesmo num artigo que foi um estudo bem aprofundado sobre a obra, muito interessante de ler. Achei muito legal. Vai ser um possível tema, hein? Eu acho que é uma boa aposta para ser o tema, porque a corrupção e a UERJ, a Rio de Janeiro, é muito a cara da UERJ. Outra parte aqui que eu marquei foi a verossimilhança é o que dá característica à atemporalidade à obra, pois a partir do momento em que a obra pode ser associada, sob alguns aspectos, com a vida, ela trata de questões inerentes ao ser humano e, portanto, se torna eterna. Muito bonito, né? Muito profundo, muito bonito de se ler. Realmente, Shakespeare, ele é uma obra eterna e é por isso que tem como associar essa obra, que é muito antiga, à atualidade, né? Então é bem bonito mesmo, é uma obra atemporal que faz uma crítica muito interessante à corrupção com esse personagem que é o Cláudio, que ele é tio do Hamlet e matou o pai do Hamlet, tudo por poder, para ser o rei da Dinamarca. Esse aqui foi outro artigo que eu também pesquisei e eu vou ler aqui esse trechinho. Esse artigo científico analisa a tragédia shakespeariana de Hamlet sob o prisma específico das relações de poder, estabelecendo uma interface entre a ciência política e a arte teatral, com o propósito de produzir aportes teóricos que permitam melhor compreender o fenômeno político. Então, a política ela é muito presente nessa obra de Shakespeare. E o poder, a corrupção. Então, é muito interessante estudar de uma forma mais aprofundada sobre isso. Usar esses artigos para estudar. E aí, eu também marquei mais algumas partes desse artigo. Vou ler aqui com vocês. Aqui. Shakespeare fornece referências cognitivas de suma importância para o desenvolvimento de múltiplos recortes conceituais específicos da política, enquanto sistema ou esfera operacional de ação do poder.
a política como conflito, a política como motor de conhecimento e da ação humana, a política como construção de sentido, a política como fonte de crises trágicas, a política como exercício da ambição e da virtude, a política como espaço para a corrupção, olha aí, mais uma vez a corrupção sendo citada, a política como eventual fortuna, mais uma vez a corrupção sendo atrelada a o que esses políticos veem como uma oportunidade de ficar ricos, né? Eles veem na política não uma oportunidade de fazer bem à população, uma oportunidade de fazer dinheiro mesmo. A política como ponte para um novo horizonte. Então, assim, a política, a corrupção, aquela parte ali que falou de política como fontes de crises trágicas. E realmente, dependendo de quem está no poder, as pessoas que estão no poder, ocorrem crises trágicas e tragédias econômicas, sociais que vão desolar uma população. Então, realmente faz muito sentido esse ser o possível tema para a UERJ, né? Permear essa questão da política, da corrupção, e vai ser muito interessante de se estudar essa obra a partir desses artigos. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembrei agora que eu vou mostrar para vocês a redação que o meu namorado fez. Eu vou abrir aqui para vocês e aí eu vou mostrar um pouco como ficou, e ele estudou fazendo exatamente isso. Então, ele leu um artigo, eu não sei se ele leu um ou leu 2 artigos, mas eu acho que ele leu um artigo, inclusive era uma pessoa que estudou na UERJ, fez mestrado, doutorado, e ele ficou muito inspirado com aquele artigo, e a partir dali ele também pegou um livro que ele tem de um outro autor e associou, e que eles, inclusive, esses livros foram feitos na mesma época. Eu vou mostrar para vocês como ficou interessante a redação dele. A escuridão circundante. No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, professor de astronomia na Universidade de Cornell, preocupado com o crescimento exponencial do fanatismo religioso nos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990, disserta sobre a importância de reconhecer as falácias que desviam o indivíduo do raciocínio lógico, frequentemente encontradas na religião e na política. Entre as falácias exemplificadas, ele destaca o argumento das consequências adversas que defende a disseminação do medo para manter a ordem social. Nesse sentido, é notória a capacidade da religião em iludir a mente humana, sendo constantemente utilizada na história como recurso de controle social em sociedades arbitrárias e como justificativa para a opressão de parcelas vulneráveis. Vocês viram, gente, que interessante? Ele leu um artigo e depois ele associou com outro livro que também foi feito na mesma época e que criticava essa questão da religião oprimir as pessoas, as mulheres, e fez essa associação com um livro que foi do ano passado, que foi O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Vou continuar lendo aqui para vocês. Minorias oprimidas, como mulheres vítimas de violências, foram retratadas de maneira análoga à proposta de Sagan por Margaret Atwood na obra O Conto da Aya, que faz o uso do gênero distópico para explorar questões de controle social e perda de liberdade. Essa realidade, mesmo após 40 anos da publicação do romance de Atwood, ainda se faz presente no contexto odierno brasileiro. Tal situação pode ser justificada como um reflexo da colonização portuguesa, um país alicerçado no catolicismo que impôs um sólido sistema patriarcal. Essa religião, de forma tão categórica, dissemina a ideia errônea de que a mulher, por ter surgido da costela do homem, é inferior e serve apenas como auxiliadora. Dessa forma, o uso de preceitos religiosos contamina nossa capacidade de senso crítico e favorece, por meio da manipulação, a subordinação das mulheres. Não é razoável, portanto, que o dogmatismo religioso e a hegemonia de gênero alimentem essa manipulação ideológica. Tá vendo como é interessante associar ao contexto atual? Então, assim, o livro é muito antigo, mas ele foi escolhido, né,
durante a votação, porque é um livro que consegue trazer a contemporaneidade da crítica tanto quanto era antigamente, quanto ainda é hoje em dia. Então é muito interessante fazer essa analogia com coisas que já aconteceram, que continuam acontecendo, e com o contexto brasileiro, com o contexto carioca, já que a UERJ é do Rio. Vou continuar lendo aqui. O controle psicológico, recurso amplamente utilizado por sistemas ditatoriais como a Alemanha nazista de Hitler, ilustra o pensamento do historiador romano Políbio, que argumenta como as massas são inconstantes, presas de desejos rebeldes, sem temor pelas consequências, e é preciso incutir-lhes de medo para que se mantenham em ordem. Essa visão, que se alinha com o argumento das consequências adversas de Sagan, ressalta a importância de concebermos a capacidade de elaborar e compreender um argumento racional e de reconhecer um argumento falacioso. Além disso, devemos nos basear na crença de que a união do governo e da religião tende a destruir o sistema governamental, visto que a separação entre igreja, Estado e liberdade de consciência individual são a essência da nossa democracia. Então, mais uma vez, é interessante trazer outros pensadores para a obra, pesquisar mais sobre momentos em que aquilo ali já aconteceu mais fortemente na história mundial, na história brasileira. Vocês podem ver na questão do livro do Hamlet sobre coisas de corrupção para conseguir citar. Vai ser bem legal de pensar dessa maneira e estudar dessa forma. Vou terminar aqui. Desse modo, o controle de parcelas da sociedade acontece sempre que permitimos a sua desumanização. Se não podemos pensar por nós mesmos e não estamos dispostos a questionar as autoridades, somos apenas massa de manobra nas mãos daqueles que detêm o poder. No entanto, se os cidadãos são devidamente educados desde jovens a lutar por seus direitos e desenvolver um raciocínio científico, aqueles que detêm o poder passam a trabalhar para nós. Assim, no mundo assombrado por ideias deturpadas que habitamos, em virtude de sermos falhos, talvez seja apenas esse fator que se interpõe entre nós e a escuridão circundante. E aí ele fez dessa última parte da redação justamente o título. Ficou muito bom. E a UERJ, ela quer isso, ela quer ver um aluno crítico, ela quer que entre na universidade um aluno crítico, um aluno pensante. Então, estudar dessa forma, pegando esses artigos de pessoas estudiosos sobre a obra, vai enriquecer muito a redação de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, se inscrevam, deixem um like. Eu vou continuar postando vídeos toda semana. Bons estudos. Tchau!